Deus deve ficar aqui, você tem que levar para casa. Amém? Soberano Deus eterno, Pai. Na noite desse dia, Deus, eu quero te louvar, Deus, pelo privilégio de estarmos reunidos em teu nome. Porque eu sei que na data de hoje, muitos não tiveram o privilégio de abrir os olhos. Mas o Senhor, pela bondade e misericórdia, nos preservou para esse dia, para um grande propósito. Pai querido, eis aí o teu filho, a qual o Senhor separou nessa noite para trazer a tua palavra. Não é palavra humana, é palavra de um Deus que disse, que perguntou a Jeremias: Jeremias, o que tu vês, Jeremias? Jeremias respondeu: eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor respondeu para Jeremias: disseste bem, porque eu velo pela minha palavra para se cumprir. E Deus está falando: quando eu falo, eu cumpro. Quando eu falo, eu realizo. Quando eu falo, eu quebro cadeias. Quando eu falo, eu jogo por terra o inimigo. Quando eu falo, eu cumpro, porque eu sou fiel na vida do meu povo. Assim, Pai, quando teu filho traz a tua palavra, tu vai repreendendo todo o mal, tudo que não procede de ti. Tu vai pegando o arco e vai pegando a lança, vai guardando a mente do teu filho cativa, Senhor, a tua palavra. Frustra os projetos das trevas, guarda os corações dos teus filhos. E nessa noite, Pai, abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. João 15. João, livro de João, capítulo 15. João, capítulo 15. A videira e os ramos. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: ame-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os chamo amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se
uns aos outros. Podeis assentar nessa noite. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela palavra do nosso Deus, pela noite da família, minha família na arca, e por esse texto ao qual o Senhor trouxe ao meu coração esses dias. Nós vemos que João, ele descreve fatos e ele narra momentos de Cristo, momentos muito peculiares. Nós vemos que no capítulo 12, Jesus ele foi ungido em Betânia, houve entrada triunfal, Jesus anunciou sua morte. No capítulo 13, Jesus, ele lavou os pés dos discípulos, ele anunciou que seria traído e anunciou que Pedro também o negaria. No capítulo 14, Jesus fortalece os seus discípulos. Jesus mostra que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode chegar ao Pai se não for por Jesus. Nós podemos tirar uma lição daqui. Há muitos atalhos, mas o verdadeiro caminho é Jesus. E Jesus no capítulo 14 prometeu o Espírito Santo. Ele ia voltar ao Pai, e ele deixou em declaração para todos nós que o Espírito Santo estaria conosco. Ele deixaria uma paz completa, não a paz que esse mundo tem para nossas vidas, mas uma paz que gera tranquilidade em meio às dificuldades a qual passamos e enfrentamos. E no capítulo 15, Jesus declara que ele é a verdadeira videira. Ele é a árvore verdadeira. Jesus declara assim porque havia muitos que pregavam e falavam com falsidade e querendo se passar pelo Cristo. E nesse momento Jesus, com propriedade aos seus discípulos, traz uma palavra dizendo: eu sou a videira verdadeira, ou seja, eu sou a árvore correta, a árvore certa. E o meu pai é o agricultor, ou seja, o meu pai é aquele que cuida do jardim, é aquele que trata do jardim, dessa plantação. E ele fala que todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, aleluia, ele poda. Nós temos duas classes de adoradores dentro desse contexto aqui. A classe daqueles que estão na árvore, adorando, buscando adorar e se entregar, mas que não conseguem produzir frutos. E nós temos a categoria daqueles que são adoradores, que adoram o Pai Espírito em verdade, lutam, perseveram e geram frutos. E Jesus vai declarar o destino de cada um deles. Aquele que não dá fruto é retirado da árvore, e aquele que dá fruto, ele é podado, para que possa gerar mais frutos. E nós, como servos de Deus, precisamos entender em qual dessas duas estações a nossa trajetória se encontra. Às vezes nós estamos na estação daquele que não dá fruto e vamos ser cortados da árvore. Teremos que ser enxertados novamente para que possamos ser essa segunda categoria que é podada e que vai gerar mais frutos para a glória de Deus. E o texto, Jesus vai continuar essa narrativa, essa mensagem, uma mensagem de encorajamento para os seus discípulos e para nós, porque aqui são os momentos finais de Jesus, a caminho de chegar ao Getsemane e ao caminho de ser levado à morte da cruz. E eu fico imaginando, conjecturando a mente de Jesus naquele momento, tendo que passar uma mensagem de positividade para aqueles que ficariam, para aqueles que teriam continuidade à mensagem do Evangelho, e ele sabendo que caminhava, trilhava os caminhos finais da sua vida, ia de encontro à morte de cruz, ia de encontro à cruz do Calvário. E aqui ele fala no 3, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado, ou seja, a palavra de Deus,
ela é apta para nos limpar e nos purificar de todo mal, de todo pecado. Aleluia. E Jesus deixou isso para os seus discípulos, dizendo, ó, a palavra que eu tenho liberado para o coração de vocês, a palavra que eu tenho entregue a vocês, que eu tenho declarado para vocês, essa palavra tem limpado vocês. 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Ou seja, é necessário estar em Cristo para que a nossa vida venha a dar certo. Você não vai conseguir ter uma vida de êxito, uma vida de sucesso. Eu digo sucesso espiritual, porque o sucesso natural, o sucesso desse mundo é um sucesso passageiro, ou seja, ele começa e ele tem fim, ele termina. Mas o sucesso do céu, aquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Deus preparou, a gente só vai conseguir se a gente permanece em Cristo Jesus, porque só em Cristo nós podemos dar frutos. E aqui ele fala, eu sou a videira, ou seja, Jesus, ele reafirma aquilo que ele fala, ele reafirma que ele é a videira e que nós somos os ramos. Nós somos os ramos que estamos no processo da poda, ou nós somos os ramos que estamos no processo de sermos cortados da videira? É uma reflexão que nós temos que fazer da nossa vida. E aqui ele fala, se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É interessante que aquele que permanece verdadeiramente em Cristo Jesus, os frutos são visíveis, e aquela pessoa não se gloria daquilo que ela realiza e faz, porque ela entende o que o versículo vai dizer, que somente em Cristo vocês podem fazer alguma coisa. Ou seja, se nós não estivermos no Senhor, não estivermos com o Senhor, não adianta a gente fazer nada, porque tudo vai dar errado. Aleluia. Agora, se você coloca Deus na frente, se você coloca Cristo na frente, você consegue fazer coisas que você nem acredita que consegue fazer, como foi essa semana. Eu fiquei surpreso com a força que eu tive de ter conseguido, depois de esperar bastante tempo na consulta, porque é por ordem de chegada, e você pega a senha e demora para atender. Quem é atendido pelo governo sabe que demora, mas eu glorifico a Deus, porque essa porta foi o Senhor que abriu na minha vida. E ali eu esperei a consulta, já fui sair da consulta, já era na hora do almoço e tal, e estava com os currículos para entregar. Fui nas escolas ali próximo, entreguei. Aí quando eu fui passar na condução, o cartão não passou. Aí eu desci perto de um local que tinha uma escola, que já tinha feito uma entrevista. Aí eu falei, sabe uma coisa? Foi Deus que fez esse cartão não passar para eu passar nesse lugar. Aí eu fui naquele colégio, deixei aquele currículo, dali segui para minha casa. E chegando em casa eu falei assim, sabe uma coisa? Eu não vou perder esse foco, esse empenho. Eu senti como se tivesse vindo uma força sobrenatural no meu íntimo. E eu falei, eu vou nessa tarde continuar entregando mais currículos, aproveitar que ainda tem o turno da tarde, vou a caminho de outras escolas e conseguir naquele dia ir em 9 colégios deixar currículos. Voltei para casa com apenas um, e eu senti que a minha força, a força que eu recebi, movimentou os céus. Eu não sei o que o céu vai produzir a partir da reação, a partir da atitude que eu tive, mas uma coisa é certa, vai haver uma reação do céu, e na nossa vida precisa ser da mesma forma. Para que nós venhamos a conquistar algo, nós precisamos entender que nós temos que ir com força e com coragem. Não adianta ficarmos esperando que algo vá acontecer, porque quem espera muitas das vezes não conquista, mas quem decide lutar e que entende que está na videira, quem permanece em Jesus, esse vai a fundo, esse vai à frente e esse vai dar muito fruto. E o texto vai continuar falando, se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiser e lhes será concedido. Aleluia. Mas para que o versículo 7 se cumpra, nós precisamos entender que a fé é o firme fundamento daquilo que a gente pede e espera. E sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos entender
que a fé, ela nos aproxima de Cristo e nos faz receber tudo aquilo que a gente pede. Mas há algo necessário para que nós venhamos a ter o entendimento. Nós venhamos a ter o entendimento de que, se nós não unirmos a nossa fé a Cristo, não nos permanecermos em Cristo, nós não vamos conseguir de maneira nenhuma a fazer aquilo que Jesus já determinou para que nós venhamos a fazer. Versículo 8: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Ou seja, aqui Jesus ele deixa uma declaração para a nossa vida e para o nosso coração. Como o Pai me amou, eu os amei. Ou seja, como Deus amou Jesus, Jesus também nos ama. E aqui ele fala, permaneçam no meu amor, ou seja, é uma ordem. Aqui o verbo está no imperativo, permaneçam, ou seja, Deus pede para que nós permaneçamos no amor dele. 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Ou seja, Jesus deixou para os seus discípulos e para nós que é necessário que haja uma obediência. Jesus ele foi obediente, ele obedeceu os mandamentos do Pai, ele permaneceu no amor do Pai, e ele não nos pede algo difícil, ele nos pede o quê? Obediência aos mandamentos, obediência em permanecer no seu amor. Aleluia. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ou seja, Jesus deseja que a nossa alegria não seja momentânea ou passageira, mas que venhamos a ter uma alegria que seja eterna, uma alegria profunda, uma alegria que contagie as pessoas, uma alegria completa. Mas para isso nós temos que ouvir as palavras que Jesus tem falado. E muitas das vezes Jesus não vai trazer palavras brandas, palavras suaves. Jesus vai trazer palavras de confronto, porque o confronto vai gerar em nós uma reflexão da nossa trajetória e vai fazer com que nós possamos desviar de rotas que poderiam nos levar a caminhos de destruição e a caminhos de morte. Porque muitas das vezes o nosso coração enxerga um caminho como um caminho perfeito, um caminho bom, mas na verdade aquele caminho é um caminho que pode levar à morte eterna. Nós temos dois exemplos na Bíblia. Em Gênesis vai falar sobre Abraão e Ló. Ló observou a beleza do lugar, mas não sabia que por detrás daquele cenário havia morte e destruição. Abraão viu um cenário a qual não havia nada, mas o mais importante habitava naquele cenário, que era a presença do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Às vezes o cenário que você está observando, os dois cenários que é colocado diante da sua visão, um cenário pode parecer de muita beleza, o outro pode não ter nada, mas entenda, ouça a voz do Senhor, tenha discernimento espiritual para não ir pela beleza do lugar, achando que Deus está no que é belo, porque muitas das vezes Deus não está no que é belo, porque Ele quer usar você para transformar aquele ambiente que não é belo num ambiente belo, como foi Abraão. Abraão transformou um deserto num lugar de adoração, e foi no deserto que ele foi honrado pelo nosso Deus. E depois Ló, naquela situação toda de destruição, ele precisou ser resgatado. Por quê? Porque o lugar foi destruído. Ou seja, nem sempre a beleza do lugar vai garantir que Deus estará naquele lugar. Mas entenda, se Deus te levar para um lugar a qual você vê que não tem beleza nenhuma, não se espante, não se assuste, porque você vai transformar aquele ambiente, estando como o texto está dizendo, permanecendo no amor de Deus, permanecendo na videira que é Cristo Jesus, e aquele ambiente que aparentemente, que tem aparência de ruim, vai se tornar um ambiente bom, um ambiente cheio da manifestação da glória de Deus. 12. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Ou seja, para ser amigo de Cristo, para ter amizade com Jesus, você precisa ter obediência ao que Ele te manda fazer.
Muitas das vezes a ordem de Jesus vai ser algo que aos teus olhos é impossível, algo que aos teus olhos é difícil, mas no caminho da decisão em obedecer, Deus vai te preparar para executar aquela missão. E no final, você vai poder ser chamado de amigo de Deus, amigo de Jesus. Aleluia. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. É com muita alegria que nós temos o privilégio de ouvir Jesus declarando aos seus discípulos: já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Aleluia. Eu vejo que os discípulos tiveram um privilégio muito grande em serem chamados de amigos de Jesus e de terem ouvido as instruções do próprio Deus através de Jesus. E eu creio que na atualidade do presente momento que nós vivemos, não é diferente na nossa vida. Jesus quer que cada um de nós venhamos a ser chamados de amigos dele. Mas para ser chamados de amigos dele, nós temos que ouvir o que o Pai tem nos dito. Nós não podemos fazer com que o nosso ouvido fique agravado. Nós não podemos fazer com que a nossa audição fique encolhida para entender aquilo que Deus fala conosco, aquilo que Deus traz ao nosso coração. Muitas das vezes Deus vai falar, vai trazer situações à nossa vida que são contrárias e que vão destonar, vão ser diferentes de tudo aquilo que a gente pensa ou imagina, e muitas das vezes diferente de tudo aquilo que a gente deseja ou almeja. Mas uma coisa é certa: o que Deus tem para cada um de nós é bom, perfeito e agradável. O que Deus tem para cada um de nós é o melhor que Deus tem preparado, que é a eternidade. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Aqui Jesus diz que ele não foram os discípulos que escolheram a Cristo, não fomos nós que escolhemos a Cristo, mas foi o próprio Cristo que nos escolheu e nos deu uma missão. Qual é essa missão? Darmos frutos. E não é qualquer tipo de fruto, mas é um fruto que vai permanecer. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui é: eu preciso que vocês sejam meus amigos. Mas além de serem meus amigos, eu preciso que vocês deem frutos, e não qualquer tipo de frutos, mas frutos que permaneçam. Ou seja, eu preciso que vocês sejam constantes na minha presença. Ou seja, eu preciso que vocês decidam por mim todos os dias. Não é decidir por mim só no domingo, porque tem a EBD e o culto, ou no sábado por causa da consagração, na quinta-feira porque tem a campanha das armaduras de Deus. Não, mas é todo dia, quando abrir os olhos, decidir por Cristo. É ter a decisão de que Jesus precisa ser o centro das nossas vidas. Jesus precisa conduzir a nossa vida e a nossa história, porque só assim nós vamos conseguir dar frutos, e frutos que vão permanecer. Aí vai acontecer o que o versículo vai dizer: a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. O desejo de Deus é realizar tudo aquilo que o nosso coração almeja. Só que para realizar o que o nosso coração almeja, Deus primeiro vai querer entender aonde o seu coração está. Se o seu coração está fincado naquilo que ele vai fazer, naquilo que ele pode fazer, ou se o seu coração está fincado nele, no que ele representa, no que ele é, o grande agricultor desse jardim. E quem faz parte desse jardim somos todos nós, que estamos sendo preparados para aquele grande dia, a qual vamos ouvir, eu creio assim, o som da trombeta, e seremos arrebatados para morar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o anseio da igreja. O cenário e as situações que acontecem no mundo nos levam a crer
que muito perto está a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e que não há mais tempo para esperarmos uma decisão. Todos os dias temos que decidir a sermos amigos de Jesus, a andarmos com Ele, a sermos ramos dessa videira que é Cristo, porque se nós por algum momento não decidirmos por isso, poderemos sim acabar ficando aqui nessa terra, passando pelas dificuldades da grande tribulação. E diz a palavra do Senhor, muitos ainda serão salvos nesse período, mas vai ser um período muito difícil, porque naquele período não teremos mais o Espírito Santo na terra. Nesse momento agora que nós estamos vivendo a graça de Deus, ainda há a manifestação do Espírito Santo na minha e na tua vida, Ele ainda direciona e guia as nossas vidas, mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus voltar e levar a igreja, o Espírito Santo será tirado da terra. Então, ou seja, vai ser muito mais difícil suportar as dificuldades que vão acontecer naquele período. E de fato, irmãos, nós temos que nos manter firmes e perseverantes, porque muitos já estão desistindo e se apostatando da fé, devido a tristezas, a tribulações, a qualquer tipo de situação e fato, porque não foram enraizados na videira verdadeira, não se enraizaram nessa videira verdadeira, não permitiram que esse agricultor viesse cuidar dessa terra, regando essa terra todos os dias com água pura e cristalina, que é a palavra de Deus, permitindo que o adubo viesse, que é a fé, que vai adubando esses ramos, para que possam gerar frutos. E que frutos seriam esses? Frutos que comprovam uma total e verdadeira transformação da minha e da sua vida. Uma pessoa que verdadeiramente é transformada pelo Espírito Santo de Deus, ela tem, não todos, em todos os momentos, mas em algum momento ela exerce um dos frutos do Espírito, e nisso você pode ver o quanto que essa pessoa ela foi transformada, porque ela tem, não em todos os momentos, mas em alguns momentos ela consegue desenvolver a mansidão, a bondade, o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, e assim ela vai demonstrando ao seu próximo, que está próximo dela, os frutos do Espírito na sua vida. Mas isso só acontece quando ela tem esse entendimento de que é necessário estar nessa videira, ser esse ramo, porque se não formos esse ramo, não estivermos nessa videira, nós vamos ser como o texto fala, seremos jogados fora, seremos lançados ao fogo e queimados. E nessa noite, o Espírito Santo nos convida a entendermos que precisamos que esse agricultor que é Cristo continue a lapidar a nossa vida e a nossa história, continue a fazer uma obra completa em cada um de nós. Paulo diz que quem começou a boa obra é fiel para terminar. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento em Deus. Cada dia é uma conquista nova com o Senhor. E cada dia que você vence é um motivo de, no final desse dia, fazendo a sua autoanálise do dia, louvar e engrandecer o Senhor. Porque foi um dia que você não cometeu as velhas práticas do seu passado. Foi um dia que você não entristeceu o Espírito Santo de Deus, mas foi um dia que você venceu a si próprio e mostrou para Cristo Jesus que você é mais forte do que você imaginava. Então que nessa noite nós venhamos a ter esse entendimento e venhamos entender que se estamos nessa videira, se formos alcançados por esse agricultor, a nossa família também será alcançada, a nossa casa também será alcançada. Nós não podemos colocar Cristo dentro de uma caixa de sapato e dizer: Senhor, o Senhor só pode agir dessa forma ou dessa forma. Não, há várias formas de Deus agir, e Deus vai fazer de maneira que a gente pode muitas das vezes não entender, mas descansa o teu coração, porque é Deus agindo em favor da minha e da tua família. Muitas das vezes não seremos nós que vamos dizer que Jesus salva, cura, liberta e batiza, mas a nossa oração vai fazer com que outras pessoas sejam levantadas para falar do amor dele para os nossos, e no dia certo, na hora de Deus, eles vão vir e reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador das suas vidas. Porque Jesus ali na sua terra, ele foi rejeitado. E muitas das vezes nós, dentro da nossa terra, dentro da nossa parentela, somos rejeitados. Mas temos que entender que tudo isso é um processo.
Como diz Mateus 5, bem-aventurados sois vós, quando passarem todo tipo de injúria, calúnia, difamação. E o texto vai citar várias situações difíceis, mas Jesus manda o quê? Que a gente venha se alegrar, porque por mais difícil que seja a situação, o cenário, Deus está se agradando de nós. Então que nessa noite, nessa campanha da família, nós possamos colocar isso diante de Deus, que nós possamos nesse momento orar ao Senhor, vir entregar aquilo que é necessário ao Senhor, para que Ele continue aperfeiçoando a obra dEle na nossa vida. E se você está triste, está entristecido por algo que te aconteceu, ou aconteceu algo na sua família que vem te deixando chateado, entrega nessa noite ao Senhor, porque o Senhor tem o poder de transformar a sua tristeza em alegria. Aleluia. E gerar em você a força que você precisa para perseverar e vencer. Vamos estar nesse momento orando, clamando ao nosso Deus, porque é necessário. Glória a Deus, aleluia. É necessário que venhamos a orar, tanto por nós quanto pela nossa família, e entregar diante do altar do Senhor tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que vem nos entristecendo. Eu convido você a se colocar na presença de Deus nesse momento, a colocar a mão sobre o teu coração, a abrir o teu coração para Cristo Jesus nessa noite, colocar diante do Senhor aquilo que vem gerando tristeza no teu coração. Às vezes é um parente, é um filho, é um genro, é uma nora, é um primo, é um irmão, é alguém da sua casa que vem entristecendo o seu coração. Coloca esse parente diante do Senhor. Deus vai entrar nessa causa, Deus vai entrar com providência nessa situação, e você vai ver as coisas acontecerem e mudarem na sua vida. Vamos estar clamando ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai Celestial, Deus de amor, Deus de alegria, Deus presente, Pai, nessa noite nós entendemos, Senhor, que somos, Pai, ramos plantados na Tua videira, Pai, e que o nosso Deus é o grande agricultor, e nessa noite esse agricultor está nesse lugar, sondando e esquadrinhando cada coração aqui presente, e também os corações daqueles que vão estar assistindo essa mensagem, aqueles que vão estar recebendo essa palavra através das mídias sociais, através da internet, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor manifeste a sua glória sobre cada um de nós nessa hora. Que o Senhor manifeste, Pai, a sua presença sobre cada um de nós, Pai. Quebra o arco, corta a lança, queima carro no fogo, Pai. Vai trabalhando, Senhor, de maneira tremenda e sobrenatural. Deus amado e Deus querido, tira toda tristeza, toda angústia. Ah, Senhor amado e Deus, tira toda dor, toda seta, Pai, que foi lançada, Pai. Muitas das vezes, Senhor, palavras próximas, Pai, nos ferem muito mais, Senhor, do que situações que possamos estar vivendo, Pai. Deus, eu quero te entregar, Pai, a situação de cada um que está colocando diante do teu altar, Pai. E também quero te entregar as minhas causas e as minhas situações, Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor. Recolhe nessa noite, Pai. Vai trabalhando, Senhor, em cada situação, Pai. Deus, a tua palavra disse, nós meditamos nela nessa noite, Pai, que o Senhor não nos chama mais de servo, o Senhor nos chama de amigo, Pai. E quando fala de amigo, fala de relacionamento, fala de intimidade, Pai. Ah, Deus, que cada um de nós possamos ter intimidade contigo, uma intimidade real e verdadeira, a ponto de discernirmos quando o Senhor está a falar e quando não, Pai. Ah, Deus amado, Deus querido, visita, Pai, cada um de nós. Atua, Senhor, com o teu poder e com a tua glória, Pai. Deus, nós queremos te entregar cada fotografia, Pai, cada família representada nessas fotos, Pai. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, desfaz a obra do mal, repreende a força do adversário, repreende a atuação dos demônios, Pai. Ah, Pai, todo aquele demônio que atua para tirar o sono, para impedir de ter paz, para gerar contenda, para trazer tristeza aos corações, Pai. Repreende agora em nome do Senhor Jesus, Pai. Quebra, Senhor, todo mal. Desfaz a obra do maligno, Pai. Atua com o teu poder e com a tua glória, Pai. Ah, Deus, derrama alegria, derrama amor nas famílias. Deus, que haja cura, que haja portas abertas, transformação de vida, Pai. Que haja salvação, Pai. Nós queremos profetizar, Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, Pai. Ah, meu Deus e meu Pai, como essa semana que se inicia, Pai. Abençoe esses dias, Pai. A
atua com o teu poder e com a tua glória, Pai. Faz aquilo que a mão do homem não pode fazer, Senhor. E continua no nosso meio, agindo com o teu poder e com a tua glória, Pai. Essa é a oração que nós fazemos, crendo na vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. As palmas louvam e agradecem em nome do Senhor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Que você possa levar a sua bênção para casa. Coloca essa palavra no teu coração e viva ela durante essa semana que você vai estar começando a partir do dia de amanhã, crendo na tua vitória, amém? Nós vamos estar